Se envolver em um acidente de trânsito não é só um susto. Dependendo do que você fizer nos primeiros minutos, o prejuízo pode durar anos. E o problema é que a maioria das pessoas erra, não por má fé, mas por falta de orientação. Eu me chamo Rodrigo Guerin, sou advogado de trânsito há mais de 7 anos e ajudo motoristas a cancelarem autos de infração irregulares, processos de suspensão e cassação ilegais, bem como ajudo motoristas que se envolvem em acidentes de trânsito. Bem, o que muita gente não sabe é que um acidente pode gerar responsabilidade em até 3 esferas: administrativa, civil e criminal. Muita gente só descobre isso quando está respondendo ao processo. Bem, a primeira coisa que você deve fazer ao se envolver em um acidente de trânsito é garantir a sua segurança e do local, para que mais acidentes não aconteçam e a situação acabe se agravando. Então a primeira coisa que você faz é parar o veículo, ligar o pisca-alerta e sinalizar o local, para que as pessoas identifiquem que ali é uma situação de risco. Se for possível, retire os veículos da pista para não atrapalhar o trânsito, desde que não tenha havido vítimas no local. Se você não sinaliza corretamente a via, você pode acabar sendo responsabilizado nas 3 esferas: administrativa, respondendo à infração de trânsito; civil, caso você venha causar posteriormente um acidente pela ausência de sinalização; e até mesmo criminal, ainda que na modalidade culposa. Se houver pessoa ferida no local, ainda que se trate de algo que pareça leve, superficial, é importante que você não mova a vítima do local onde ela se encontra. A primeira coisa que você faz é chamar a ambulância para que o pronto-socorro chegue o mais rápido possível, e também a polícia. Todo acidente com vítima precisa ser formalizado. Assim você evita posteriormente ser responsabilizado por ausência das atitudes necessárias, podendo incorrer até mesmo em omissão de socorro. Em muitos casos, sair do local ou tentar resolver depois a situação pode configurar, além da infração de trânsito, um crime de trânsito. É importante que quando você se envolve em um acidente de trânsito, você não assuma de pronto a responsabilidade, a culpa. Espera aí, como assim? Quer dizer então que eu tenho que me omitir, que me isentar? Não. O acidente de trânsito, ele necessariamente carece de verificação técnica a respeito do que é que levou aquele acidente. Se foi ausência de sinalização, se foi responsabilidade solidária concorrente, ou seja, se houve mais de uma pessoa responsável pelo acidente, ou até mesmo se essa culpa foi dividida, cada um dentro da sua parcela de culpa, digamos assim. No calor do momento, muita gente se desculpa, pede perdão, reconhece a culpa pelo acidente, mas tudo isso deve ser verificado de forma técnica, de forma fria. Afinal de contas, responder a um processo civil ou criminal, quando você assume a responsabilidade de pronto, pode acabar com que você acabe sendo injustiçado ao ser penalizado por algo que eventualmente não foi da sua responsabilidade, ou então houve aí uma divisão de culpa. Após você sinalizar o local e solicitar o socorro à vítima, você deve registrar os fatos pelos seus próprios meios. Por quê? Veja, leva um certo tempo até que a polícia chegue ao local, até que a emergência chegue, e para que você não corra o risco de posteriormente não ser confirmado, por exemplo, a sinalização da via, a direção em que os veículos vinham, as testemunhas do local, a forma como os veículos ficaram, tudo isso deve ser comprovado no local do acidente e não posteriormente. Então, fotografe de diversos ângulos todo o local do acidente, bem como o estado em que os veículos ficaram. Certifique-se de que as pessoas que estão no local presenciaram de fato o acidente, para que depois não surjam testemunhas que dizem ter visto os fatos, mas que na verdade nem estavam lá. Então é importante que você colha os dados dessas pessoas que presenciaram o acidente, para que posteriormente você possa produzir essa prova judicialmente e esclarecer os fatos. Então é importante que você colha pelo menos o nome completo, o CPF, o telefone e o endereço completo com CEP dessas pessoas que presenciaram o acidente. Se possível, solicite as imagens de câmeras de segurança existentes no local.
E também certifique-se de prestar todo o apoio à vítima, caso você tenha sido o suposto causador do acidente. Então disponibilize os seus dados, coloque-se à disposição para que posteriormente isso não seja utilizado contra você e até mesmo por uma questão de boa-fé. Registre também os dados das pessoas envolvidas no acidente, os mesmos das testemunhas, nome completo, CPF, endereço e telefone. Certifique-se também de fotografar a sinalização existente no local, a marca de freada que eventualmente pode existir na pista para comprovar que houve ali uma tentativa de evitar o acidente, também a placa dos veículos, semáforos e eventuais sinalizações existentes no local. Muitos processos judiciais são resolvidos devido às provas que são produzidas no local, especialmente as fotos, os vídeos e as testemunhas, os depoimentos colhidos no local do acidente. Posteriormente, é muito fácil dessas provas serem alteradas, delas não refletirem a verdade dos fatos. Agora, aquilo que você produz no momento é fundamental para o esclarecimento da verdade. Não se esqueça, é claro, de registrar o boletim de ocorrência, especialmente nos casos onde não há vítimas, porque nos casos onde há, o boletim ele é obrigatório. Então, nos casos em que você não conseguir resolver ali no local, se for algo mais complexo, que não tenha sido uma mera batida, é importante que você faça sim o registro formal. Em alguns estados é possível fazer isso até mesmo de forma online. Sem o BO, a seguradora pode negar a cobertura do seguro e até mesmo você pode ter dificuldade em comprovar o seu dano. Cuidado com acordos rápidos. Às vezes naquela ânsia em você tentar resolver a situação ali mesmo, por exemplo, falar que cada um arca com o seu prejuízo ou então assumir uma responsabilidade, isso pode acabar escondendo alguns problemas. Porque veja, em um acidente de trânsito existem alguns problemas que podem aparecer posteriormente, alguns vícios ocultos decorrentes desse acidente, como por exemplo, superficialmente a lataria do veículo tá ok, mas por dentro algum componente como um sensor, como uma peça essencial para o funcionamento do veículo pode acabar sendo danificada e não aparecer de pronto. Então é importante que tudo seja registrado e que você se atente aos possíveis problemas que podem decorrer desse acidente. Muita gente aceita acordos imediatos sem avaliar o prejuízo real que teve. Danos ocultos, perda do valor do veículo e custos futuros podem não aparecer na hora. Em linhas gerais, um acidente de trânsito pode trazer vários problemas para você, motorista, como por exemplo, infrações de trânsito, responsabilidade civil, aqui entenda-se por indenização, perda de pontos na carteira, suspensão da CNH e investigação criminal. Todas essas questões vão decorrer daquilo que você conseguir comprovar ao teu favor. Tudo depende da forma como o processo se inicia, se desenrola durante a investigação e é conduzido ao processo judicial. Por isso é tão importante que desde o momento do acidente você faça todos os registros. Cuide sempre de precaver os seus direitos e prever futuros problemas. Que você acompanhe a investigação criminal para que posteriormente não haja alguma omissão, alguma falta de informação relevante para o desenrolar dos fatos. E no processo judicial que você possa fazer toda essa condução que ainda vai se desenrolar de uma forma lógica, de uma forma bem construída de acordo com as provas que já foram produzidas antecipadamente. Enfim, um acidente de trânsito não é só um problema material, um problema de custo ou um problema mecânico. É um problema jurídico complexo que pode ter desenrolares muito além daquilo que você pode imaginar. Lembre-se sempre de que na investigação criminal, caso haja, você tem o direito de ser assistido por advogado, fazer todo o acompanhamento do inquérito, inclusive solicitar diligências, pedir oitiva de testemunhas, fazer a produção de provas, requerer imagens, por exemplo. Quanto mais bem instruído estiver esse processo, mais completo, melhor será a instrução processual quando isso for para o fórum. Então é tão importante que você cuide dos detalhes. Acidente de trânsito se resolve em detalhes. Aquilo que fica no superficial, às vezes uma vírgula, um detalhe que você esquece,
pode acabar sendo suficiente para que você seja condenado. Eventualmente, se isso acontecer na esfera criminal, isso pode sim repercutir na esfera civil e também na esfera administrativa. Em que pese elas sejam independentes, é fato que uma pode interferir na outra. Se você gostou desse vídeo, então deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para sempre que eu publicar um vídeo novo aqui, você for o primeiro a saber, tá certo? Abraço, amigo motorista, e até o próximo vídeo.